Black Clover, a história de superação sobre plebeus caipiras do interior que vão até a cidade grande em busca de mudar de vida e contra uma sociedade elitista onde os grandes magos são a nobreza e a elite. E aqueles que não possuem tanta mana são os camponeses, vivem no campo e afastados das grandes cidades. Black Clover é muito sobre desigualdade social e durante a obra, o tempo todo, há esse choque de realidade, onde alguns não possuem nenhum valor e outros possuem muito valor, sempre baseado na sua família, na sua raça, na sua classe. Mas Black Clover explora isso muito bem, principalmente por conta do seu protagonista, o Asta, que resumidamente é um humano sem magia. E por conta de toda a discriminação e desigualdade que enfrentou, ele escolheu mudar isso de dentro para fora, pois ele sonha em ser o Rei Mago. Sim, para mudar uma sociedade tão desigual e elitista, o nosso protagonista almeja um cargo político, pois o Rei Mago não é somente o mago mais poderoso do reino, é na verdade uma espécie de co-líder do país, junto da família real. Mas no fim a família real só tá lá para dizer que está, pois o Rei Mago é realmente quem manda nessa bodega. Para ser o Rei Mago é necessário méritos, reconhecimento, a confiança da população. Mas enfim, na história o Asta ele é um plebeu. Ele é um órfão, ele cresceu em um orfanato numa igreja, ele é apaixonado por uma freira mais velha que ele cresceu com outros órfãos na sua igreja, e ele tem uma espécie de irmão que foi abandonado junto com ele. Esse que tem muito talento para magia. E nesse universo, quando as pessoas completam 15 anos, é feito o ritual para receber o seu Grimório. Grimório esse que se molda ao tipo de magia que você vai usar. E o Yuno, esse irmão dele, com muito talento pra magia, ganha o seu Grimório de luz, lindo, maravilhoso, de 4 folhas. O símbolo de esperança pro reino. Afinal de contas, o primeiro Rei Mago também possuía esse tal Grimório fodão de 4 folhas. E o Asta, um fudido sem magia, não recebe porra nenhuma. Porém, algum tempo se passa e o Asta, como todo mau perdedor que ele é, ele volta a treinar igual um maluco, pois se ele não tem magia ou dom pra magia, que ele se torna o Rei Mago na base da força bruta, malhando pra caralho todo dia. E enfim, o Yuno ele acaba sendo atacado por um ex-cavaleiro mágico que tenta roubar o seu Grimório. Enquanto o Yuno está indefeso, sem poder usar o seu Grimório e a sua magia, o Asta aparece. E como todo protagonista da hora de Shonen, ele tira um Grimório do cu com uma espada gigante que cancela a magia e derrota o tal ex-cavaleiro mágico fodão. E devolve o Grimório de 4 folhas do seu irmão. E a partir daqui é estabelecida uma questão de rivalidade, pois o Yuno também quer se tornar o Rei Mago pelos mesmos exatos motivos do Asta. Eles são pobres, eles não têm nada e eles querem uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual e sem discriminação. E a partir daqui eles treinam. Eles treinam muito todo dia, pois irá haver o exame para cavaleiros mágicos na capital. Cavaleiros mágicos esses que são a elite dos magos. Os cavaleiros que são o poder militar do reino e que protegem ele. Cavaleiros esses que, se não são 100%, são 99% de famílias nobres. Famílias de status e ricas. E dentro dos cavaleiros mágicos há diferentes tipos de esquadrões. Sendo os dois relevantes no momento o Alvorecer Dourado, que são os cavaleiros mais famosos e mais bem vistos do reino, e os Touros Negros, que são os cavaleiros mais, como eu posso dizer, são os cavaleiros muitas vezes que são ditos como os piores cavaleiros do reino Clover. E por fim, o Yuno, por ser tão talentoso e fodão, ele consegue entrar no Alvorecer Dourado. E o Asta, por ser um coitado, ele quase que não consegue entrar pros Touros Negros. E bem, eu acho que é muito a partir daqui que a história começa a ficar muito interessante. Porque os Touros Negros é um esquadrão de cavaleiros mágicos que é dito como o pior. Porém, só tem fracassados, esquisitões e gente com problema mental. Enquanto os outros esquadrões são totalmente feitos de nobreza, pessoas que treinam a vida inteira. Nos Touros Negros a gente tem uma bruxa alcoólatra, um ex-presidiário, um plebeu delinquente, um moleque sociopata e mais uns par de esquisito aí. Inclusive esse maluco aqui que parece um zumbi, mas que ele é muito maneiro quando ele começa a ser melhor explorado na obra. E pra mim Black Clover começou a ficar realmente interessante aqui.
pois a partir do Esquadrão dos Touros Negros, o Asta ele começa a se desenvolver melhor como personagem. Ele para de ser aquele moleque irritante e passa a ser um moleque em que os companheiros dele confiam, inclusive o capitão, o Yami, que é um estrangeiro. Sim, o Esquadrão dos Touros Negros é um esquadrão feito de minorias, pessoas excluídas da sociedade. E é nisso que Black Clover é tão interessante, cara, porque o tempo todo ele se trata dessa desigualdade social de classes, entende? E é da hora pra caralho você ver mesmo o plebeuzinho ali que era todo fudido, comia pão com bosta na favela, se tornar o cara mais foda em que o filho da puta nobre lá se peida todo pra ele. Isso é muito foda. Pra mim, Black Clover foi muito um shonenzão clássico, como os que eu via e gostava quando era mais novo. E sério, o tempo todo esse anime me lembrou demais Naruto clássico e Fairy Tail. Seja com seus protagonistas que no início são tão infantis que chega a ser irritante. Sério, mano, o Asta é simplesmente chato pra caralho na primeira temporada. A primeira temporada é meio intancável assim, porque parece ser muito genérico. Não vou mentir. Mas eu acho que Black Clover todo é chato no início. Mas ao contrário dos Dark Shonens que a gente vê bastante hoje em dia, tudo por causa de Bleach. Jujutsu Kaisen, Jigokuraku, essas porra é tudo filho do Bleach, não tem muito o que falar. E no meio de tudo isso, Black Clover é muito um shonen do Velho Testamento, tá ligado? Nos moldes de Dragon Ball mesmo, One Piece. E eu acho que é por isso que ele me prendeu tanto. E sim, é aquele clássico shonen de superação. Tem direito até episódio de praia, mané, pra você ver o tanto que esse anime é do Velho Testamento. Todos os clichês estão aqui. E eu confesso que sentia falta de assistir algo mais de boa. Um anime assim com um ritmo um pouco mais lento. E que fosse um shounenzão. E pra eu ser sincero, pra mim, o Black Clover foi um tanto quanto motivador pra mim. Pois ele me inspirou um pouco a quebrar um pouco da minha rotina e voltar com esse canal. Pois acompanhar a história de um moleque idiota que não tinha nada e que mesmo com tantas barreiras, preconceitos e dificuldades, conseguiu com muito esforço ser reconhecido. Voltar a desenhar, escrever, estudar, editar uns vídeos para esse canal. E por enquanto vi somente o anime e tô considerando ir logo pro mangá, porque realmente eu quero ver como essa história vai terminar. E se você viu esse vídeo até aqui, eu desde já te agradeço muito e peço para que você se inscreva aí, porque eu tô gastando um bom tempo da minha vida para tocar esse projeto para frente. Eu tô curtindo cada momento fazendo esses vídeos, pesquisando mais sobre as obras que eu tô lendo, sobre os jogos que eu tô jogando, e eu quero muito aproveitar essa jornada e crescendo a cada dia, sabe? Mas enfim, é isso. Obrigado por assistir e tchau, pessoal. Se inscreve aí, mano, por favor.